Refluxo não ácido, será que isso aí existe mesmo? Será que ele não é pouco diagnosticado? Bom, eu sou o Dr. Marcos Ratti, sou cirurgião do aparelho digestivo aqui em São Paulo, e eu vou te falar um pouquinho sobre um tema complexo, que é o refluxo não ácido, uma condição que é muito frequente, porém ela é subdiagnosticada na prática clínica. O objetivo aqui é a gente revisar o conceito de refluxo não ácido, entender por que ele passa bem despercebido na nossa prática e a gente discutir estratégias de diagnóstico e tratamento mais assertivo. Bom, o que é o refluxo não ácido? Existe isso? Bom, o refluxo não ácido, ele ocorre quando o conteúdo gástrico ele retorna ao esôfago, mas sem apresentar uma acidez importante que seja detectada ali nos exames mais comuns, como pH-metria, por exemplo, endoscopia, etc. Vale lembrar que na endoscopia digestiva alta, 30% das vezes vem normais nos pacientes que têm refluxo, que têm sintomas de refluxo. Por quê? Porque geralmente esses pacientes têm refluxo não ácido, a gente não consegue ali avaliar uma esofagite erosiva na endoscopia. Então, se não tem uma esofagite erosiva, esse paciente tem sintomas de refluxo, a gente tem que pensar em refluxo não ácido, que cada vez mais na prática clínica tem se tornado mais comum. O que a gente precisa abordar? Diferença entre refluxo ácido e não ácido, a composição do conteúdo que vai do refluxo, o papel de um exame importante que é a impedância e pH-metria, a fisiopatologia envolvida e a relação com sintomas persistentes e causas de refluxo não ácido. O paciente pode ter até sintomas típicos de refluxo ácido, porém sem uma exposição ácida significativa no esôfago. E por que ele é pouco diagnosticado? O refluxo não ácido é subdiagnosticado, por quê? Porque está ligado a limitações técnicas, limitações funcionais e uma limitação, inclusive, do entendimento médico da fisiologia ou da fisiopatologia do refluxo, que pode não ser só uma doença do estômago, do esôfago, mas vir do sistema digestivo em forma de fermentação intestinal, em forma de desbiose intestinal. A gente precisa discutir, além disso, muitos pacientes que têm dependência excessiva do uso de inibidores de bombas de prótons, que pode levar à desbiose, que pode levar a refluxo não ácido. Pacientes que têm pouco acesso, sistemas de saúde que têm pouco acesso a exames mais sofisticados, como a impedância e pH-metria, por exemplo. A gente não saber interpretar adequadamente os sintomas. Então, por exemplo, pacientes que têm arrotos, eructações, sensação de empachamento e distensão pós-prandial, geralmente não tem refluxo ácido, tem refluxo não ácido. Confusão com refluxo refratário, a gente achar que um paciente não está respondendo a um determinado tratamento, quando na verdade ele tem um refluxo não ácido. Então, assim, o paciente que está usando o prazol não melhorou nada, isso é muito comum vir de outros colegas. Usando o prazol por muito tempo, não melhorar, a gente acha, não, esse paciente é um refluxo refratário. Não, na verdade, pode ser um refluxo não ácido. E o mais comum é que não seja ácido. E a gente não pensar nesse diagnóstico. Então, se a gente tem um objetivo nesse vídeo, é trazer à luz que o refluxo da fermentação, o refluxo não ácido é muito mais comum, que está se tornando cada vez mais comum na nossa prática clínica. Por quê? Porque a maioria dos pacientes acaba não respondendo bem aos inibidores de próton, a família do omeprazol. Então, em muitos casos, eles são rotulados, né, como falha terapêutica e, na verdade, não tem uma investigação adequada. Então, o que a gente vê? Pacientes tomando várias famílias de prazol, vários tipos de prazol, várias gerações de medicações, achando que é uma falha terapêutica, ou que não está tomando direito, ou que a dose está inadequada. Anos e anos e anos usando, e na verdade ele tem um outro tipo de refluxo. Isso é extremamente comum na atividade nossa clínica do dia a dia. Qual que é o perfil desses pacientes? Como que é a apresentação clínica? O refluxo não ácido, ele pode se manifestar classicamente como com sintomas clássicos do refluxo ou sintomas diferentes. Então, queimação persistente, só que não intensa, tosse, empachamento pós-prandial, eructações
principalmente quando o paciente se alimenta de proteína, distensão pós-prandial, sensação de gases pós-prandial, desconforto retroesternal, uso crônico de inibidores de prótons ou de medicações antiácidas que diminuem a acidez, fazendo com que a digestão do paciente fique mais lenta e constipada. Então, esses pacientes acendem um alerta para a gente que ele tem refluxo não ácido. E como que é a abordagem diagnóstica adequada desse paciente nessa suspeição? Precisamos direcionar. Primeira coisa, confirmar o refluxo com impedância e pH-metria. A impedância e pH-metria ela vê muito bem o refluxo não ácido e ácido também. Correlacionar os sintomas que o paciente apresenta com o diagnóstico, solicitar exames que são importantes para a digestibilidade para além dos exames comuns, como testes de intolerâncias alimentares, de sensibilidades alimentares, avaliação de anticorpos antiparietal, antimucosa gástrica, avaliação de anticorpos antifator intrínseco, função pancreática, exames de microbioma, exames e testes para desbioses intestinais de hidrogênio expirado, metano, sulfito expirado. Então isso precisa ter uma avaliação clínica um pouco mais detalhada. E o exame correto, ele acaba direcionando o nosso tratamento. Então, se eu juntar a clínica, a suspeição, com o exame correto, eu consigo tratar esse paciente mais adequadamente, entendendo que precisamos também ter conosco sempre uma abordagem nutricional dentro da clínica, dentro da sua prática clínica. O exame e a abordagem da anamnese corretamente faz com que a gente tenha uma abordagem terapêutica mais direcionada. E quais são as implicações terapêuticas? Bom, o manejo do refluxo não ácido difere muito do manejo convencional, que está focado basicamente em prazol e cirurgia anti-refluxo. Então a gente tem que limitar ou abolir o uso de inibidores de bomba de próton, podendo usar enzimas digestivas, podendo usar medicações que regulam o pH do estômago, estratégias comportamentais, estratégias nutricionais, dietas específicas desfermentativas, dietas que a gente fala de anti-inflamatórias, menos fermentativas, avaliação e tratamento das desbioses associadas, correção de padrões comportamentais, de higiene de sono, de mastigação. Então isso tudo faz com que a gente tenha uma visão um pouco mais integrada da digestibilidade, fugindo do binômio, do trinômio, exames comuns, prazol e cirurgia. O tratamento, obviamente, depende da gente compreender o mecanismo fisiopatológico envolvido no refluxo não ácido. E volto a frisar, o refluxo não ácido hoje é a causa mais comum dos pacientes que têm sintomas de refluxo que vêm no consultório. E por que então, concluindo, por que ele é tão subdiagnosticado? É porque ele exige muita suspeição clínica, pensar muito fora da caixa e investigar especificamente. E muitas vezes nós, médicos mais convencionais, não temos esse entendimento de como a digestibilidade funciona como um todo e a gente compartimentaliza a doença. Reconhecer essa condição, ela permite tratamento assim bem mais direcionado, bem mais sofisticado junto com o nutricionista e isso impacta absurdamente nos resultados clínicos. E se esse conteúdo foi útil para você, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, seu joinha, compartilhe com colegas da área. Esse assunto é bem interessante, bem amplo e vai servir para muita gente.